A paz de Cristo, Shalom, Adonai. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, né? Mais uma gravação e vamos estar postando no YouTube para a transmissão e para os irmãos poderem acessar a palavra dessa noite, né? Então eu queria pedir a você que se inscrevesse no nosso canal e deixasse lá o like, ativando o sininho para receber notificações das nossas novas postagens, dos nossos novos vídeos, né? E assim você compartilhe para outras pessoas se você achar que pode e que deve, que você gostar do trabalho que é apresentado. Amados irmãos, o assunto que eu vou tratar essa noite, ele é um assunto que tem sido também muito debatido, né? Muito polemizado, muito debatido nas redes sociais, nas internet. E ele é importante a gente estar sempre revendo essa questão, porque ao longo dos séculos, a Igreja de Cristo tem mais de 2000 anos que ela está marchando aqui sobre a face da terra. Então, ao longo de muitos séculos, muitas coisas têm entrado na igreja, né? Algumas têm entrado, saído, outras têm entrado e têm ficado, né? A gente tem visto muito ismo, que não é o verdadeiro cristianismo, né? Os modernismo, né? As correntes de pensamentos filosóficas diversas e por aí vai. Tem sido assim uma mistura de coisas terríveis, né? Tem dado origem a muitos movimentos, a muitas visões, a muitos entendimentos, a muitas interpretações. E, consequentemente, hoje a gente percebe que muitas igrejas ela têm buscado trazer a sua linha de ensinamento, né, de pregação ou de trabalho voltado para determinados nichos de mercado, posso dizer assim, né? Nicho de mercado de crente. A palavra de Deus, que está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, o apóstolo Paulo ele nos diz que as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Eu já li até esse versículo aqui em uma palavra anterior, né? E certamente Paulo e outros tantos homens do passado compreenderam muito mais do que nós, né? A natureza de Deus, ao se aprofundarem no conhecimento da palavra, a ponto de saber que todas as coisas visíveis são temporais. E a gente está vivendo um momento que as pessoas não estão querendo saber disso, né? Não estão querendo se aprofundar nessa natureza de Deus, né? As pessoas elas querem um Deus para cada problema seu, para cada momento da sua vida, né? Para cada situação que está vivendo, para cada dificuldade, para cada necessidade, né? Então imagine como as coisas são. Isso é até meio pagão, é um comportamento pagão. Os gregos eram assim, né? A Grécia tinha Deus para tudo. Quando Paulo chegou na Grécia, ele encontrou Deus para tudo. Tinha até Deus para aquilo que ele não conhecia. Quando na verdade o verdadeiro Deus, ele é invisível, mas ele é real, né? Ele está presente e ele é atemporal. Ele é eterno. Ele não está restrito a um tempo, não está restrito a nenhum período. E a gente vê que hoje nós encontramos muitas igrejas, né, que estão fundamentadas, os seus ensinamentos, né, estão baseados em necessidades temporais. Essa é a palavra de hoje. Igrejas baseadas em necessidades temporais, né, com os seus cultos voltados para uma fé cristã associada ao bem-estar, né? Ao bem-estar pela cura, ao bem-estar da felicidade, da paz, da prosperidade, né? Como sair da crise financeira, como sair da falência, como conquistar isso, como conquistar aquilo, né? E muitas coisas terrenas e momentâneas, outras coisas por aí que a gente vê as pessoas no dia a dia buscando nas correntes, nas famosas correntes, nas famosas campanhas. Agora observa bem, nos tempos atuais, os tempos que nós
que nós estamos vivendo, né, com muita dificuldade, com muito desemprego, com muitas necessidades assolando a humanidade. As igrejas, esse tipo de igreja, né, esse tipo de ensinamento, de culto, eles passam a ser uma verdadeira vitrine, né? E expõe essas coisas, né? Associando a fé à necessidade humana. E evidentemente que por essa razão, né, as igrejas são buscadas por muitas pessoas que querem ir para a igreja porque querem resolver os seus problemas, né? E ainda se prega que Deus resolve o seu problema, Deus resolve o seu problema, Cristo resolve o seu problema, o Espírito Santo de Deus resolve o seu problema. Que absurdo, né? Para esses tipos de doutrinadores, de ensinadores, para essas igrejas, a fé cristã, ela perdeu a sua essência, a sua raiz, a sua identidade, né? O seu propósito real. Porque a fé cristã, ela não está, nesse caso aí, nessas igrejas, nesses ensinamentos, ela não vai estar associada à redenção. Então você percebe que hoje, praticamente, poucas igrejas, pouco ministério, né, estão olhando para Deus, pensando na redenção, pregando ainda a redenção de Cristo, que é necessário e que é possível chegar a alcançar ainda milhares de pessoas, né? Não, poucas igrejas hoje ainda estão pregando o ato de Jesus através da sua morte na cruz do Calvário, né, para nos remir, para nos reabilitar diante do Pai, para nos reconciliar com Deus. Então ninguém mais quer ouvir isso, ninguém mais quer participar de um culto, quer ouvir uma palavra dessa, né? Porque as igrejas, elas buscaram passar por cima de tudo isso aí e colocar na mesa, né, os atrativos, as iguarias que realmente atrai as pessoas, né? E que tantas pessoas necessitam e buscam. Quer dizer, o ato de Jesus, né, em nos adquirir, né, em nos adquirir de novo, em nos resgatar, né, em nos tirar do poder alheio, do inimigo, de nos libertar do cativeiro, não tem mais sentido pregar nas igrejas. Né? As pessoas dormem, cochilam, vão embora. Não, o culto foi chato, foi isso, foi aquilo, aquela pregação falando de Jesus, de não sei o quê, de pecado, disso, daquilo, aquilo outro, né? Ninguém mais quer ouvir a pregação que fala que Jesus nos livrou da pena do inferno. As pessoas não querem nem ouvir falar de inferno, né? E não quer, pior ainda, não quer nem saber que o Senhor ele nos deu a oportunidade da salvação, porque eles não estão preocupados com a salvação. Salvação da alma lá na frente, ou quando eu morrer, se Jesus vier, isso pode ficar para depois. Primeiro agora é minha barriga, minha necessidade, primeiro minhas dores, primeiro meu prazer, primeiro minha felicidade, minha alegria do momento, aí depois a salvação. Quem sabe, quando eu estiver lá para morrer no hospital, aí eu faço o concerto com Deus e aí eu vou ser salvo. Tem gente que está pensando assim, parece um absurdo, mas é uma realidade. É uma realidade. Pessoas que dizem assim, não, agora não, eu não tenho que me preocupar com isso agora não, eu tenho que conquistar, eu tenho que vencer o gigante. Ah, depois a salvação, ela está no pacote, o pacote é completo, já estou salvo. Meu amigo, estamos vivendo uma época que ninguém mais quer ler a Bíblia pensando nessa redenção. Ninguém mais quer pregar a salvação, ou pior ainda, pregar a volta de Jesus, principalmente agora, quando os sinais evidentes estão dizendo claramente, nitidamente, que o Senhor está realmente chegando, né? Está às portas. E aí, por isso que as pessoas, elas escolhem se envolver com a fé astuta, né? A fé astuta é aquela fé que é criada, desenvolvida, né, de forma sistêmica, né, que está realmente focada, voltada para as necessidades temporais, para as necessidades do momento da pessoa, do dia, dos seus dias ali,
né, do seu dia a dia, né, e sem querer emblemar nenhum compromisso futuro, nem com o Senhor, nem com a igreja, nem com Deus, nem com a igreja, nem com o reino de Deus, né? Muitos perdeu-se a ideia de que a igreja ela é coluna e baluarte da verdade. E que a verdade é o Evangelho. E que a verdade é Cristo. E que a verdade é que liberta. E que a verdade é que salva. Se hoje fizermos uma pequena pesquisa e perguntarmos a esses crentes que estão nessas igrejas aí, dando tudo, pergunta um crente desse aí, quem é Deus e para que é que ele serve na sua vida? Ele não vai saber responder absolutamente nada. Ele não vai saber dizer a você quem é Deus. Ele não vai dizer para que Deus serve na vida dele. Se ele falar, a resposta vai ser uma resposta associada a uma necessidade. Ah, Deus é que me cura. Ah, Deus é que me abençoa. Ah, Deus vai estar associada a uma necessidade humana. Então esse é um cenário muito triste, que nós vemos hoje a igreja mergulhada e o povo mergulhado. E aí a pergunta que não quer calar, essa é a fé. A fé mercadológica que está sendo vendida em nome de pregação, né? E aí a pergunta é, será que o Senhor que está chegando encontrará a verdadeira fé? Né? Encontrará o povo ali, ó, plantado, né, firme na verdadeira fé? Você pergunta a uma pessoa porque ela vai à igreja, ela diz, eu vou à igreja porque eu me sinto bem. Olha que coisa, né? Eu vou à igreja porque eu me sinto, quando chego na igreja, eu me sinto bem. A igreja é uma terapia, é um CAPS. É um CAP de crente, daquele que diz que crê, né? Eu vou à igreja porque quando eu vou para a igreja, preenche esse vazio que está dentro de mim. Eu vou à igreja para sair da crise. Eu vou à igreja para vencer os gigantes. É isso. É justamente isso. É isso que nós estamos vendo. A fé temporal. A igreja temporal, o ensinamento de uma doutrina temporal. O que importa é hoje, é viver agora o momento. Amanhã, amanhã Deus proverá. É isso que a gente tem visto. É triste, mas é uma realidade, né? Meu querido, a igreja, ela é o centro evangelizador do mundo. A igreja é o centro evangelizador do mundo. Cristo é o evangelho. E ele está na igreja como primícia de salvação para cada um de nós e redenção do homem que está caído. Portanto, a fé, ela não pode ser uma fé esperta, uma fé astuta. Tem que ser uma fé cristã. Tem que ser uma verdadeira fé. Não pode as pessoas estarem sendo atraídas para a igreja, para viver uma igreja que promete, o que se compromete em suprir suas necessidades temporais do momento. Estão mudando o propósito da busca de Deus. Jesus disse, olha, buscai primeiro o reino dos céus. Buscai a mim, buscai a meu Pai, que as demais coisas vos acrescentarei. A gente está vendo as pessoas buscando outras coisas. Buscando carro, buscando mansão, buscando fazenda, buscando negócio, buscando empresa, buscando emprego, buscando casamento, buscando namoro. Imagine em que estão transformando a igreja nos dias de hoje. Estão verdadeiramente tentando, porque não vão conseguir. Jesus disse, olha, as portas do inferno não vai prevalecer. Então nada de ruim, de mal, que tente contra a igreja do Senhor não vai prevalecer aqui na terra. Então estão tentando mudar o propósito
da igreja como um caminho não, mas como um meio de buscar a Deus, né? Isso é terrível. Eu digo o seguinte, ó, você quer prosperidade? Você quer conforto, quer enriquecer? Vá trabalhar mais. Né? Vá trabalhar mais, vá trabalhar mais. Vá trabalhar mais. Lugar de ficar rico não é na igreja não, meu irmão. Igreja não é lugar de você procurar enriquecer não. Quer cura? Você está doente? Eu digo para você o que Jesus disse, olha, os doentes procuram o médico. Vá para a medicina. A ciência está aí. A ciência que o homem tem é dada por Deus. Todo o conhecimento da medicina é dado por Deus. Crê em Deus e busca a medicina. Tá o quê? Tá solteiro? Ah, você quer casar? Posso garantir para você que igreja não é lugar de arrumar casamento. Essas coisas é preciso ser pregado, ser dito. Nós precisamos e devemos resgatar o evangelho verdadeiro, o evangelho de Cristo, o evangelho da redenção, o evangelho da salvação, o evangelho que nos conectou, que nos conecta com Deus, o evangelho da nova aliança no sangue de Jesus, para que você tenha a liberdade, para que você seja livre, não escravo do sistema, não escravo das coisas, das necessidades temporais do dia a dia. De que adianta você ser escravo das coisas temporais do dia a dia? Isso é triste. Quer dizer, você está anulando, desfazendo tudo que o Senhor fez na cruz por você. Todo o sofrimento que Deus teve por você. Até a morte de cruz, até a vida que Ele lhe deu. Para você ser livre e você agora vai se escravizar às suas necessidades temporais. Oh, meu querido, você está equivocado e muito errado. Sua empresa, seu negócio, sua fábrica, seu dinheiro, sua fortuna não cabe dentro do seu caixão e não vai entrar no céu. No céu não precisa de nada disso. Então buscar primeiro as coisas de cima. E muito cuidado com a ganância, né, com o materialismo, com o apego às coisas pessoais, às coisas temporais, terrenas, que tem se buscado como necessidade, porque essas coisas são consumidas pelo tempo. A palavra temporal quer dizer aquilo que passa, que o tempo consome. Você tem hoje, amanhã você pode não ter. Se apega às coisas eternas. Deus é eterno. O reino de Deus é eterno. Jesus é eterno. Os céus é eterno. A salvação é eterna. É isso que você tem que buscar primeiramente. É nisso que você tem que investir. A igreja tem que pregar isso. Você tem que buscar a igreja que lhe pregue essa verdade eterna. O evangelho eterno. Não é essa a finalidade que estão pregando por aí. A finalidade dessas pessoas não é pregar para você os céus, não é para pregar para você a vida eterna. É pregar para você a sua vida aqui na terra, de abundância, de abastança. Eu quero encerrar essa palavra dizendo para você que você ajude, se você é crente, cristão verdadeiramente. Ajude a Igreja de Cristo, ore para que Deus desperte, né, essas lideranças que estão aí comandando essa massa de aflitos, de desesperados, a pregar o verdadeiro evangelho, a pregar as coisas de cima, as coisas eternas, o reino de Deus, o evangelho eterno. E você possa ser também uma fortaleza intransponível, inegociável, que não vai trocar as coisas invisíveis, celestiais, espirituais, por coisas temporais e espirituais. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ele diz assim, olha, examinar de tudo, mas retenha o que é bom. Então, se tem algo de bom nessa palavra, retenha no seu coração e transforme ela em pedras vivas. Amém? Que Deus lhe abençoe. Vamos orar em nome de Jesus e encerrar essa palavra.
Senhor Deus, meu Pai, em teu santo nome, nós te agradecemos por essa palavra, por essa santa palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, abre os olhos desse povo, abre o coração desse povo. Revela, Senhor, o verdadeiro evangelho. Revela, meu Senhor, as coisas que o Senhor tem, oculta, meu Senhor, para aqueles que têm uma verdadeira fé em Ti, para aqueles que não visam construir tesouros, meu Pai, aqui na terra, para aqueles, meu Pai, que estão atentos, meu Senhor, para as coisas espirituais, não para as coisas temporais, não para as coisas terrenas. Abençoo cada pessoa que tiver acesso a essa gravação e que essa palavra seja lâmpada para os pés dela, para o caminhar dela na presença do Senhor. Eu abençoo, meu Senhor, cada líder de igreja que estão atentos como atalaia contra essa invasão maligna, esses ensinamentos, Senhor, de curandeirismo, meu Pai, dentro das igrejas, esses falsos profetas, essas profecias de bênção, de prosperidade maligna, que só tem enganado o povo e afundado o povo mais ainda em destruição. Meu Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo agora os que combatem, meu Pai, esses tipos de pessoas. Fortalece, porque é uma guerra interna, meu Pai, muito grande. E nós precisamos vencer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Essa é a palavra. Beijo no coração. Tenha um bom final de semana, um bom sábado, um bom domingo. Deus abençoe. A paz do Senhor. Shalom.